vejo muita direita e esquerda vindo aqui debater, e sempre a esquerda vem tendo sucesso nos debates aqui na nossa casa, né? Eu já vi um vídeo de você falando... Não quando a gente assim, participa. de olhando da última vez, você arrebentou o cara. Eu já vi um vídeo dele falando assim, pô, mas isso tá, o Rodrigão tá certo, porque os caras não se preparam, vão lá debater com a galera da esquerda que tá muito mais preparada e tomam um esculacho na hora do debate. Ó quem vocês chamam. Sabe por quê? Tem uma coisa que é o seguinte... Caporeso. O cara... Não, mas o cara que se coloca no espectro da direita, ele acha que ele tem que comprar um certo pensamento que ele precisa defender uma economia de livre mercado, ele precisa ser totalmente liberal nas ideias econômicas, e a missão vem pra dizer, olha, cara, talvez em algum setor isso não seja necessário. Vamos pegar o que é bom ali, o que é bom no debate que eu fiz aqui, quando a gente falou de estatal, que eu elogiei a Embrapa, que eu falei da Vibras, que eu acho que talvez seja importante a estatização dela. Até você falou assim, mas aí fica difícil de saber o que vocês defendem. Uma hora é isso, outra hora é isso. E de fato, cara... Você não quer ser colocado em nenhuma caixinha. Eu não sou obrigado a defender o ideário, a receita liberal que é dada. E eu vejo que muita gente da direita vai por esse lado. Mas e aí se complica. Porque... A hora que eu vou falar isso é pelo seguinte. As pessoas querem dados concretos, assim, sabe? Não quer... Pra mim, na boa, Arthur, respeito, desculpa aí, mas você apresentar um dado desse aí é pseudociência, entendeu? Pseudodade. A culpa Traz é das dado, mães. é pseudociência. Ontem a gente tava com um amigo nosso aqui conversando. Rodrigão, depois você fica zoando que os caras ficam te zoando no... Olha o que você acabou de falar. Não, mas peraí. Pô, você fica trazendo esses dados aí, meu. Eu não gosto desses dados, velho. Esses dados não tem comprovação científica. É o contrário, Rodrigão. Tá aqui a foto. Essa foto aí tá no seu celular, Peraí. Rodrigo, aí os caras te zoando no comentário, eu fico sem palavras, gente. Não é só Peguem leve com ele, já. Dados que tem comprovação científica, velho. Mas, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. O cara que é da pseudociência, ele dá os dados, ele tira do furico lá e fala aqui os dados. Mas cadê a comprovação científica disso aí? Eu vou dar um exemplo. Só pra finalizar, igual ontem. Ontem tava um amigo nosso aqui, policial que eu gosto mais. Eu viro pra ele e falo assim, amigão, a esquerda não sabe falar de segurança pública. A esquerda tem que melhorar nesse ponto. Qual é o problema da segurança pública no Brasil? A mesma pergunta que eu te fiz agora, que você respondeu. Ele respondeu de outro jeito. São os professores. Calma. O problema da segurança pública do Brasil são os professores. Rodrigão, vamos lá. Pelo amor de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. O problema da segurança pública do Brasil, eu não estou respondendo assim, é a culpa da mãe. Não é isso. A gente entrou nesse assunto. Uma das maiores culpas que você tem é sim da família disfuncional. E é óbvio que é um conjunto de coisas. Agora, a maior razão de uma pessoa cometer crimes, isso de novo, isso não é minha opinião, cara. A maior razão da pessoa cometer crime é ela não ter o freio moral. De onde veio o freio moral? Da família. Isso não é minha opinião, cara. Isso é eu cito muito o estudo do Perry Chiquida, porque pra mim é muito bom. Porque ele fez um estudo recente em São Paulo. Então, se você pegar um estudo europeu de 1980, vai dar o mesmo resultado. Explica o estudo dele um pouco. Só pra você entender o que é o estudo dele. Ele foi... ele visitou alguns detentos em São Paulo, se não me engano foram mais de 400, peguem a amostragem do estudo, e ele fez algumas perguntas para esses detentos. Uma delas é o seguinte: você precisava cometer o crime que você cometeu? A maior parte, eu não vou lembrar os números de cabeça aqui, mas a maior parte falou, não, eu não precisava cometer. Não é tipo assim, cara, eu tava morrendo de fome, meu filho tava sem dinheiro, eu tava sem comida, eu entrei no supermercado e roubei um frango. Não foi isso. O cara roubou porque ele queria alguma coisa que ele não precisava, ele queria, é diferente. Então, vamos lá, você não precisou cometer aquele crime, você quis cometer aquele crime. Tá, o seu crime compensou economicamente? Sim, compensou economicamente. Aí assim, o que faria você desistir de cometer esse crime? Aí os caras vão colocando as situações. A que mais deu, eu tô falando, ó, esse número eu lembro de cabeça, 92% dos caras falaram, o maior freio que eu tenho é o freio da desaprovação da minha família. É isso. E a esmagadora maioria também, que eu não vou lembrar agora o número, falou o seguinte: se o meu crime tivesse uma punição muito clara, e que eu saberia que eu ia ter ou prisão perpétua, ou pena de morte, eu não cometeria o crime. E aí, enfim, aqui o estudo é complexo, mas a conclusão do estudo é, número 1, o maior freio para você não cometer crime é o freio moral. Você, Rodrigo, não comete crime, não é porque você não pode, é porque você acha que é errado. Então, por exemplo, se eu largar 20 reais aqui e esquecer, você não vai pôr no teu bolso, não é porque você vai ser preso, é porque você sabe que isso é errado. Então, o teu maior fator de... O que me faz cometer ou não cometer crime? Eu achar que isso é errado. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que eu perco esse freio, então eu não aprendi que isso é errado.
Eu sou o tipo de cara assim, mano, você esqueceu o dinheiro, eu vou pegar pra mim. Se eu puder tirar um negócio de você, eu vou tirar. Ele passa a ser uma decisão econômica. E no Brasil, vale a pena se cometer crime. Porque a chance de você ser pego é muito baixa. Se você for pego, a sua punição é muito branda. E mesmo que você for pego e estiver dentro da punição, você tem uma série de subterfúgios pra você não cumprir essa pena. Então, assim, o Brasil é uma fábrica de criminosos. Porque nós temos famílias disfuncionais. Então, você não tem um freio moral. Você tem uma sociedade onde vale a pena você cometer o crime porque você não é pego. Quando você é pego, você não cumpre a sua pena. E ainda por cima... a gente tem um Zoroa da vida glamourizando essa vida. Então, nós temos um conjunto de fatores que fazem com que a gente seja uma fábrica de bandidos. Nós somos uma fábrica de bandidos. Aí você fala, mas a industrialização, beleza, tem que ter, óbvio que tem que ter. Só que isso por si só não resolve. Mas aí tem uma coisa que eu acho que tem que ser levada, e isso eu acho que tem um peso significativo. Ele veio aqui e citou um exemplo de ontem de um cara da direita que virou que a culpa, por exemplo, é dos professores. E você tem, talvez, o maior representante que a gente tem falando que a culpa é do usuário. Que o traficante é uma vítima. Ah, fala sério, mano. Ele falou que lá na relação dos Estados Unidos com a Venezuela. Não, então tem foi um péssimo exemplo, mas ele não quis... Ele mesmo pediu desculpa, Adriano. Não passa pano pra ele, não. Não, foi um péssimo... Não tô passando pano pra Lula, não. Eu sou antipetista. Não, mas várias pessoas já vieram aqui. É porque vem cá, as propostas deles é tipo assim... Já explicaram isso pro Robertinho. Não, ele deu isso como exemplo da relação dos Estados Unidos com a Venezuela, porque os Estados Unidos estavam atacando a Venezuela. Tá, não justifica, não. O idiota falou errado e tem que ser cobrado, até pelo cargo que ele tem. Sim. Não dá pra passar pano, não. E outra coisa é quando vem a galera da esquerda aqui e vem minimizar, tipo assim, o crime organizado, ou vem falar que, pô, o cara tinha um fuzil, sabe? Falar, pô, como é que você fala que o cara tem um fuzil e esse cara não é um bandido da maior periculosidade do mundo? Aí você vem aqui, tá, a direita não tem uma boa proposta, mas aí vem querer, tipo, proteger a esquerda como se ela fosse alguém que tá fazendo boas propostas. E aí você acaba com o meu dia, cara, mesmo, mano. Você pega os piores pra falar que tá bom. As pessoas confundem o que é direita e o que é esquerda. Por exemplo, você chegar pra uma pessoa e falar assim, o Enéas é de direita ou esquerda? Ah, o Enéas é de direita. Pergunta pra ele se ele tem livre mercado. Não. Então, quando fala assim, tá, a direita... Cara, o que é a direita? Eu não conheço, eu não sei que policial que veio aqui. Então a direita é esse cara que acha que é a culpa dos professores? Não, pelo amor de Deus, discorda desse cara, que não sabe o que ele tá falando. Eu não conheço quem é. Eu só tô falando assim, não acho que é a culpa dos professores. E ele que tá resumindo a resposta. Resumindo, eu também não sei. Eu tô falando assim, de acordo com o que você falou, ele falou isso, então discordo. Tá, do mesmo jeito, então... A esquerda... Tá, mas quem é a esquerda? Então, eu não gosto muito do rótulo, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, cara. Se você... E eu vou te falar uma coisa que tá acontecendo hoje. A própria esquerda tá vendo que é problemático minimizar o efeito do crime organizado. Tanto que é o seguinte, cara. Quando eu fui debater com os trabalhistas lá, o próprio Tamir, lá, esqueci o Charlie Berkeley e tal. Esses caras, eles não entram muito nisso. E quando eles entram, eles sempre batem na questão orçamentária. Porque eles sabem que esse é um debate muito difícil de você ganhar, querendo ser garantista de direitos para essas pessoas. Então eu tô sentindo que a própria esquerda tá começando a falar, cara, tá ruim demais. Mesmo porque, cara, assim, foi uma coisa muito trágica que aconteceu. Como é o nome daquele advogado lá? Que mataram ele lá perto do Mackenzie? O Luiz Fernando Pacheco. Inclusive foi meu colega na Jovem Pan. Então, o Luiz Fernando Pacheco, ele é um dos pais do Prerrogativas. E ele foi assassinado, não sei se vocês viram isso, é um professor de direito, ele foi assassinado brutalmente por duas pessoas que estavam roubando ele. E a esposa dele falou, os bandidos mataram alguém que o defenderia. A esposa, não sou eu falando, a esposa dele falou. Então, as próprias pessoas estão falando, cara, eu acho que eu tô defendendo alguém que quer me matar. Então eu acho que tá começando a virar o jogo nisso daí, tá? E eu vou dar outro sintoma também que eu tô começando a sentir que tá virando o jogo. Quando o Cláudio Castro fez essa operação, e o Cláudio Castro dele subiu 10%. Subiu 10%. E ele nem é um cara... Ele nem era uma figura muito ativa politicamente, vamos dizer assim, em termos ideológicos. Ah, ele é de direita. Não, fica um negócio meio... todo mundo era meio que consenso. Odiamos o Cláudio Castro. O Brasil não conhecia o Cláudio Castro. Não mesmo. Pouco, e quem conhecia não gostava muito. Não conhecia. Aí ele faz a operação. O que o Alexandre de Moraes faz no dia seguinte? Ó, vocês têm 24 horas pra explicar tal coisa. Ele só deu exigência da explicação, mais nada. Eu falei num vídeo meu, eu falei, ó, posso falar? O Alexandre de Moraes, ele tá sinalizando que ele tá em cima, mas eu acho que ele não vai bater de frente com o Cláudio Castro. Dito e feito. Deu o quê? 4, 5 dias depois, ele deu uma declaração pública, falando que ele acha que a polícia tem que ser dura no enfrente quando vai subir o morro. Foi uma sinalização. Depois ele foi lá pro Rio de Janeiro,
e visitou junto com o Cláudio Castro lá, a inteligência das polícias, etc, etc. Por que eu tô dizendo isso? Se o Alexandre de Moraes, que é um cara que não liga muito pra popularidade, vocês sabem disso. Se ele tiver que falar mal do Bolsonaro, se ele tiver que falar mal do Bolsonaro, ele faz o que ele quer fazer e pronto, ele não liga pra popularidade. Se ele pegou e ele está cauteloso em relação a isso, eu sinto que é porque há uma demanda tão grande do Brasil de resolver esse problema, que os caras já estão começando a falar assim, mano, vamos parar com esse papinho de garantismo? Sim. E ainda tem um lance que eu até falei isso no debate que eu fiz aqui, que o Brasil tem 40, 50 mil homicídios por ano, e a gente tem uma taxa de resolução de homicídio de 30%. A média da OCDE é 65% e em El Salvador é 99%. Ou seja, 70% mais ou menos dos 40 mil homicídios, você não acha o autor. Ou seja, tá faltando você prender aí pelo menos umas 25 mil pessoas que cometem homicídio. Se você pegar roubo, essa estatística é muito maior, porque tem cerca de 1 milhão de roubos por ano, e a gente tem uma taxa de resolução desse tipo de crime de 9%. Ou seja, 91% dos roubos você não acha o autor, você não identifica ele e não pune ele. A gente tá falando do universo de 1 milhão, então vamos dizer que 900 mil roubos, mais ou menos, você não acha o autor. Vamos dizer que alguma parte deles são feitos pelas mesmas pessoas. Tem cara que rouba 68 vezes, né? E vai pra delegacia e sai. Mas, ou seja, a gente tá falando aí do universo de centenas de milhares de pessoas que estão cometendo crime, porque sabem que não vão ser encontradas e que, né, no mundo ideal, elas deveriam ser punidas para isso. Então é por isso que eu falo, quando discute a questão de desencarceramento, encarceramento, de que está faltando prender gente no Brasil. É questão de dado, é só olhar esse número que eu trouxe aqui. Esse número comprova que no Brasil você precisa prender centenas de milhares de pessoas que cometem crime. Eu sei disso, mas... até a discussão que fazem lá de El Salvador, pô, você prendeu um monte de gente, ué, se eu era o lugar mais perigoso do mundo, pra eu me tornar um lugar seguro, eu tive que prender as pessoas que cometem crime. É simples isso. Mas eu já vi, por exemplo, juízes, e aí cai fatalmente no judiciário ali, eu até vi uma frase interessante, uma postagem, a moça fala assim, ó, juiz pega a moça, estupra na praia e tal. Aí ela fala assim, substitui, não foi o juiz, foi um estuprador, que já tinha sido preso e foi solto por ação do juiz de libertá-lo, ele voltou a cometer o mesmo crime. Só que os juízes hoje soltam porque, primeiro, tem uma brecha na lei que permite. Sim. Isso é um fato. É culpa do juiz, tá? Isso. Às vezes não é culpa do... exatamente, não é uma culpa do judiciário, talvez. Outro fato é... Tem casos e casos. Tem que prender mais? Tem. Não tem lugar para acomodar essas vítimas da sociedade, mano. Você não tem lugar para isso. Então o juiz, muitas vezes, ele deixa uma pena mais branda, porque ele sabe que eu não tenho como colocar isso lá. Então, tipo assim, é um problema que não é... não dá pra você falar, vamos prender mais. Você não tem como fazer isso. Olha, eu acho que tem lugar, tá? Eu acho que tem lugar. Dá pra apertar mais um pouquinho. Dá pra apertar eu também mais, acho, mas você entende que que existe uma seguinte, regra que impossibilita. Você precisa criar mais presídio. Você precisa criar mais presídio. Esse número que eu trouxe aqui, porra, é alarmante isso. Essas pessoas precisam